Convido a igreja para abrirmos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Então, os irmãos que estão presentes aqui, abram ou acessem a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 4. Os irmãos também que estão em casa, que acompanham, participam do culto pela transmissão, de igual forma, vamos juntos à carta aos Hebreus. Está escrito, amados irmãos, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Então, toda ela é preciosa, toda ela é mais do que especial. Mas é evidente que você e eu temos algumas passagens bíblicas que parecem nos tocar de uma forma muito mais especial. Você e eu temos, certamente, 1, 2 ou 3 livros das Escrituras que nós lemos mais, que mexem mais conosco. E, para mim, a carta aos Hebreus é um desses livros das Escrituras, de um conteúdo preciosíssimo, maravilhoso. Se eu tivesse que usar apenas uma palavra ou palavras para definir, para resumir essa carta, algumas das palavras seriam alerta, cuidado, atenção. Seriam palavras que para mim resumiriam esta carta, como já dissemos, tão preciosa. Se eu tivesse que usar um objeto para ilustrar a carta aos Hebreus, então o que viria à minha mente seria uma luz vermelha que fica piscando. Para mim seria o objeto que me serviria como ilustração. Então nós vamos ler todo o capítulo 4. Daremos ênfase aos versos finais, mas nós faremos a leitura de todo o capítulo 4 da carta aos Hebreus, que nos serve, que nos dá base para o tema da mensagem desta noite: Jesus, o nosso compassivo sumo sacerdote. Diz assim a palavra do Senhor: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Eles, aqui no verso 2,
se refere de uma forma direta e específica aos hebreus, ao povo que o Senhor resgatou da escravidão lá no Egito. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Verso 14, eu convido agora a igreja a participar também da leitura, lendo então os últimos versos do capítulo 4. Vamos lá? Toda a igreja, em uma só voz. 1, 2, 3, já.
Aleluia! Jesus, o nosso compassivo sumo sacerdote. Nesta preciosa carta, dentre tantas joias preciosas, nós percebemos com clareza a perfeita transição que ocorre da antiga aliança para a nova aliança. Quando lemos todo o conteúdo desta carta, nós percebemos com clareza que não precisamos mais de sumos sacerdotes desta terra, pois temos um que é eterno no céu. Mas, pastor, o que é um sacerdote? E o que é um sumo sacerdote? Existem dois personagens cujo ministério, às vezes, se confunde um pouco para muitas pessoas, que é o profeta e o sacerdote. Um profeta é um profeta, um sacerdote, claro, é um sacerdote. O profeta é aquele servo, é aquele homem separado, escolhido, chamado e capacitado por Deus para representar o próprio Deus diante dos homens, diante das pessoas. Então, o profeta é alguém enviado por Deus para representar ao próprio Deus diante das pessoas. Já o sacerdote é também um servo escolhido, separado, capacitado por Deus para representar o povo diante de Deus. Enquanto que o profeta representa Deus diante do povo, o sacerdote representa o povo diante de Deus. E Jesus Cristo é o único ser nos céus, na terra e em todo o universo que concentra em si mesmo, além do ministério de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele também é profeta e não apenas sacerdote. Ele é o sumo, o supremo sacerdote que representa o seu povo diante de Deus, como veremos em detalhes mais profundos no decorrer da ministração. Então, só para que os irmãos possam entender com uma clareza maior, não precisamos mais de sumos sacerdotes desta terra. Por quê? Porque já temos um que é todo-poderoso, que é eterno no céu. Não estamos mais debaixo da maldição da lei, pois cada um de nós fomos resgatados pela maravilhosa graça divina. E esta afirmação pode ser muito bem confirmada ao olharmos o que está escrito em Gálatas, capítulo 3 e versículo 13. A parte inicial desse versículo nos diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Talvez algumas pessoas possam ficar chocadas ao nos ouvirem declarando que Cristo se fez maldito em nosso lugar. O texto nos diz
Ele próprio, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, no seu lugar e no meu lugar. E como isso se deu? A lei estabelecia que seria maldito todo aquele que fosse pregado no madeiro, todo aquele que fosse pregado em uma cruz. Então não fique chocado, não fique escandalizado quando você ouvir esta declaração. O perfeito Filho de Deus, Ele próprio se fez maldição, Ele próprio se fez maldito por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Louvado seja o Senhor, porque Ele tomou essa grandiosa iniciativa, esta gloriosa atitude. Não estamos mais debaixo de uma maldição, nós somos resgatados dela. Você e eu fomos ricamente abençoados. Eu queria que você olhasse para quem está aí perto de você e diga: você é ricamente abençoado ou abençoada. Ricamente abençoado, porque Ele nos resgatou. Não há mais maldição pesando sobre você, sobre mim, sobre nós, porque Ele nos resgatou. Essa é a nossa posição hoje. Mas essa nova posição também nos traz um grande alerta. E eu vou reafirmar, essa nova posição de ricamente abençoados, de resgatados, nos traz um grande alerta. Na carta aos Hebreus, nós encontramos um dos grandes exemplos do justo julgamento de Deus sobre o seu povo. E que julgamento foi este? Todos os hebreus, todos sem exceção, que desprezaram e rejeitaram a mensagem do Senhor, foram impedidos de entrarem na Canaã terrestre, que é uma alegoria, que é uma figura que representa a Canaã celestial. Todos os hebreus que desprezaram a Deus, que desprezaram sua palavra, que desprezaram sua mensagem, foram impedidos de entrarem na Canaã terrestre. No verso 3 do capítulo 4 que nós lemos, nós encontramos o próprio Deus fazendo um juramento. E nesse versículo, no verso 3 diz: conforme Deus disse, assim jurei na minha ira. Deus estava irado. E em meio à sua ira, Ele fez um juramento. E se juramento já é uma coisa séria, imagine um juramento feito por Deus. O próprio Deus então jurou. Qual foi o seu juramento? Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E por que eles foram impedidos? De uma forma mais ampla. Por que eles foram impedidos? Por que Deus fez esse juramento cheio de ira? Analisando a carta aos Hebreus, a resposta que eu encontrei foi por causa da desobediência à palavra de Deus, por causa da incredulidade e por causa da prática persistente do pecado.
Ao analisar esta carta, eu consigo, então, enxergar, eu consigo identificar essas três situações. Eles foram impedidos por causa da incredulidade, por causa da desobediência à palavra de Deus e por causa da prática persistente e deliberada do pecado. Se você acompanhar comigo o registro que se encontra no capítulo 3, dos versos 15 ao 19, ficará mais claro ainda. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Observemos agora o verso 9. Vamos ler juntos? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Meus amados irmãos, passaram-se cerca de 5.000 anos até essa mesma palavra que foi pregada para eles chegar até nós. Passaram-se cerca de 5.000 anos. E essa mesma palavra, essa mesma mensagem, chegou até você, chegou até mim, chegou até nós. E eu pergunto, não são estes os mesmos problemas que temos enfrentado? Desobediência à palavra, incredulidade, prática persistente e deliberada do pecado. Foi por isso que eu afirmei, a nossa nova posição como aqueles que foram resgatados da maldição da lei e agora libertados, nos traz uma responsabilidade muito maior. Eu quero relembrar com todos vocês, todos nós, o versículo 13 do capítulo 4, na versão da linguagem de hoje. Se você tem essa versão, vai ser projetado também. Mas eu gostaria que você, nesse momento, abrisse bem o seu coração, colocasse os seus 2 ouvidos bem atentos para o conteúdo que se encontra no versículo 13. Ele sabe de cada um, cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. A quem devemos prestar contas de tudo
o que fizemos. Igreja do Senhor, diante desta realidade, que realidade, pastor? Diante da realidade dessa declaração, desta palavra, e também diante da realidade das suas fraquezas, das suas falhas, das minhas fraquezas, das minhas falhas. Todos os dias são inúmeros pensamentos infelizes, malditos. São incontáveis desejos ruins. São milhares e milhares de palavras pronunciadas em um único dia que envergonham ao mandamento perfeito do Senhor, que quebram o mandamento santo. Estou diante desta realidade, olhando para a minha própria vida, olhando para tantas falhas, tantas fraquezas. A quem recorrer? Ao pastor, ao padre, ao presbítero, ao apóstolo, ao rezador? Absolutamente não. A nenhum destes. A quem de fato devemos recorrer? Meus amados, nós precisamos, diante de tudo isso que somos e vivemos, nós precisamos incessantemente das intercessões de nosso compassivo e poderoso sumo sacerdote, que está entronizado para sempre diante do Pai no céu. Incessantemente nós precisamos das suas intercessões em nosso favor. Como já afirmamos, esse nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Se a Ele que devo recorrer, quais atitudes preciso então tomar? E nós separamos aqui pelo menos 3 à luz dos versos 14 ao 16. Então escute aqui. Eu espero que você, assim como eu, reconheça que é um pobre, infeliz e miserável pecador. E que, por mais que você e eu nos esforcemos, ainda assim cometemos pecados. Por mais que você e eu nos empenhemos, ainda assim a nossa fraqueza é revelada todos os dias. Como já afirmamos, por meio de nossos pensamentos, por meio de nossas palavras, por meio de nossas escolhas, por meio de nossas decisões. Como escaparmos de tudo isso? Em primeiro lugar, volte seus olhos novamente ao verso 14. Portanto, visto que temos um grande, não um pequeno, não um qualquer, mas um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Agora olha o final desse versículo. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, a primeira atitude que eu vejo aqui, que você e eu
devemos tomar. Eu devo confiar plenamente nele, como meu sumo sacerdote. Muitas vezes, nós colocamos uma confiança exagerada nas pessoas. Às vezes é um líder espiritual, às vezes é uma pessoa influente na sociedade. A sua confiança plena, a minha confiança plena, precisa ser canalizada a este compassivo sumo sacerdote. Lembre-se disto. Ele intercede por nós incessantemente diante do Pai, por conta das nossas incontáveis fraquezas, de toda a nossa limitação. Nós precisamos, eu diria, tanto urgentemente como desesperadamente, dessas intercessões preciosas. Cristo penetrou os céus e compareceu perante Deus como nosso legítimo e perfeito representante. Legítimo, porque é descendente também da raça humana. Perfeito, porque é eterno, é o unigênito Filho de Deus, que sempre existiu desde a eternidade. No capítulo 2 de Hebreus, verso 9 e 15, lemos: vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, por conta do seu corpo físico. Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Verso 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, e libertasse aqueles que durante toda a vida foram escravos do pecado e do medo da morte. Jesus, somente Jesus. Aí em Hebreus capítulo 9, verso 24, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora, nesse momento, se apresentar diante de Deus em nosso favor. Agora escute. Pastor, e por que Cristo tem que se apresentar incessantemente diante de Deus em meu favor, em nosso favor? Por quê? É porque se ele não fizesse isso, se ele deixasse de fazer isso, um único segundo, uma única fração de tempo, você e eu seríamos consumidos pela ira de Deus. Então ele se apresenta diante do Pai, em seu favor e em meu favor, a fim de nos preservar, de nos manter em total segurança.
diante do Pai. Porque somente Ele é digno da mais absoluta aprovação do Pai. Esta é uma grande razão. Mas uma segunda atitude e decisão que precisamos tomar em nosso coração. Eu devo crer em sua compaixão para me ajudar em minhas fraquezas. Observe comigo novamente o verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Glória a Deus. Meus amados, Cristo compreende não somente as nossas dores e aflições, escute. Ele compreende não somente as nossas dores e aflições, Ele se compadece especialmente de nossas fraquezas, pois Ele mesmo sabe quão grande é o desafio que nós temos para vencermos as tentações e provações desta vida. Talvez nesse momento, ou no decorrer do dia, da semana, do mês, você tenha se lamentado e repetidas vezes tenha declarado: mas está tão difícil, é tão difícil, é tão difícil, é tão complicado. Como está difícil vencer esse pecado. Tenho me esforçado, mas não tenho tido êxito, não tenho alcançado vitórias. E toda vez que eu cometo, me sinto muito mal, me sinto amargurado, amargurada, me sinto angustiado, angustiada, me sinto deprimido, me sinto arrebentado. Creia na sua grandiosa compaixão. Saiba que este mesmo pecado que tenta você, esta mesma tentação que tem assolado sua vida, esta mesma provação que tem acometido você, tudo isso e muito mais atingiu o Senhor, mas Ele não pecou. Porém, Ele sabe o que significa ser tentado pelo mal, o que significa ser tentado pelo inimigo, o que significa ser provado, o que significa passar por tribulações. Em resposta a isso, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Por essa razão, pelo fato dele ter passado por tudo isso, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer àqueles que também estão sendo tentados.
Então, meu irmão, minha irmã, vamos parar com aquela ladainha, aquela lamentação. Pastor, a tentação mesmo é desgraçada e a carne é fraca. Sim, a carne é fraca. Mas nós temos um sumo sacerdote que é todo poderoso. E aqui está nos dizendo que Ele se compadece de mim. E que Ele, por meio de sua compaixão, está disposto a me socorrer também. Então eu devo confiar em sua compaixão. Devo recorrer à sua compaixão diante de tantas fraquezas que nós temos. Não nos entreguemos nem à tentação e nem às nossas fraquezas. Devemos reconhecer nossas fraquezas. É bíblico, devemos reconhecer nossas fraquezas. Mas não devemos nos entregarmos a ela. O salmista diz que o justo poderá cair até 7 vezes, mas o Senhor é poderoso para levantá-lo, ele não ficará prostrado. Creia nesta palavra. Em último lugar, eu devo apresentar-me por meio dele diante do Pai, crendo que serei aceito. Observe comigo novamente o verso 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meus amados irmãos, quão terrível seria para mim comparecer diante de Deus sem este mediador misericordioso. Quão terrível para mim seria isto. Me apresentar diante do Senhor, me apresentar diante de Deus, sem a ajuda deste mediador misericordioso, sem este sumo sacerdote cheio de compaixão que vive para interceder por nós. Sim, ele vive para interceder por nós. Observe comigo o texto de Hebreus capítulo 7, verso 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Poderíamos ter um privilégio maior? Haveria uma bênção maior? O eterno Filho de Deus vive para interceder pelos que lhe pertencem. Por esta razão, podemos ainda afirmar, Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Pastor, e onde é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos pode ser onde você está nesse momento. O Santo dos Santos pode ser o seu quarto, lá em sua casa. O Santo dos Santos pode ser o seu escritório. O Santo dos Santos pode ser até mesmo
o espaço debaixo de uma árvore, onde você se coloca, onde você se apresenta em oração ao Pai. E você e eu devemos fazer isso por meio de Cristo, crendo que somos aceitos por Deus. Meus amados, quando nós nos colocamos no Santo dos Santos, lá em nosso quarto, lá no escritório, em um local deserto, em um local a sós, quando nós nos apresentamos, temos que ter a plena convicção, a plena consciência de que naquele momento, Jesus está diante do Pai, me representando, intercedendo por mim. E é por esta razão que eu sou aceito, que você é aceito, que nós somos aceitos. O sangue que Ele derramou lá na cruz está nos cobrindo. E então o Pai olha para nós através do seu próprio Filho. Jesus Cristo, escute isso, Jesus Cristo são as lentes pelas quais Deus olha para você e para mim. E então, o sangue dele nos cobrindo, nos purifica de todo pecado. E é por isso que pecadores por natureza são aceitos como filhos perfeitos, como filhos justificados e santificados perante o Pai. E agora é para concluirmos mesmo. Quero destacar 3 lições para aplicações em nossas vidas nessa noite. À luz de tudo que nós ouvimos, a primeira delas: nunca uma pessoa poderá vencer a tentação ou qualquer tipo de pecado sem a ajuda do Senhor. Não adianta botar caroço de milho debaixo do joelho, pedra de sal, cruzar os dedos, rezar 70 Padre Nossos. Nunca poderá vencer sem a ajuda do Senhor. A segunda lição: nunca alguém será aceito ou atendido por Deus sem a mediação e a intercessão do amado Filho de Deus. Nem São Pedro, nem Santo Antônio, nem São José, nem Maria, nem Tiago, nem João, nem o arcanjo Gabriel, nem o arcanjo Miguel poderá interceder por nós a fim de que sejamos aceitos. Terceira lição: nunca haverá uma pessoa que possa ser perdoada por Deus sem que antes tenha primeiro confiado sua vida exclusivamente em Jesus Cristo ou a Jesus Cristo. Em quem está depositada a confiança que você tem? A quem você tem entregue sua vida? Aos prazeres desse mundo? Aos desejos da carne? Pense sobre isso, nós vamos estar orando agora. E se nessa noite você desejar reconciliar-se com o Senhor Jesus,